Tessalonicenses. Tema geral: virei como ladrão. Vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Mensagem 4. Paulo, o servo de Deus que transtornou o mundo. Dia 2. Tema do dia: o servo com dependência total. A oração como pré-condição do transtorno. Parte 2. Versículo para a oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 a 26, que assim dizem: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 a 26. No dia 1, vimos que Paulo era uma pessoa adequada, porque seu caráter era trabalhado pela graça e submetido à orientação do Espírito em comunhão. Hoje, aprofundamos este preparo, reconhecendo um dos traços mais marcantes e essenciais da vida de Paulo: sua total dependência da oração, como pré-condição para qualquer vitória. A oração era o motor que movia o apóstolo, muito antes de qualquer sermão ser proferido. Em Filipos, a cidade que serviu de porta de entrada para a Macedônia e para a Tessalônica, o ministério de Paulo foi pontuado por atos de poder que nasceram em momentos de busca a Deus. Primeiramente, antes de encontrar Lídia, o apóstolo e sua equipe estavam procurando um lugar de oração junto ao rio, conforme o relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13. A Bíblia registra que, como resultado daquela busca, o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra de Paulo. O sucesso da pregação não reside na eloquência, mas na oração que abre o coração das pessoas, tornando-as receptivas. Paulo cria que a oração pavimentava o caminho para o Evangelho. Em seguida, antes de encontrar a jovem possessa de um espírito adivinhador, o apóstolo se dirigia novamente para o lugar de oração, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Esta jovem representa hoje uma verdade profunda. Se as pessoas não estão meramente possuídas de demônios, elas estão possuídas de ideologias que são, na verdade, ensinos de demônios. Tais ideologias, forjadas pelo príncipe das trevas e pelos anjos caídos nas regiões celestiais, têm um efeito mais devastador do que a possessão de demônios nos corpos de indivíduos, pois fazem com que uma sociedade inteira esteja possuída de ideias que agridem a Deus. Não podemos nos atrever a enfrentar esse mundo de cativeiro e mesmice sem nos revestirmos de poder. A oração é a nossa armadura e o nosso ataque contra as fortalezas espirituais. O clímax dessa jornada de oração veio na prisão. Após serem açoitados e lançados no cárcere interior e terem seus pés presos no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Versículo 25. Sua adoração e súplica, feitas em meio ao sofrimento, foram ouvidas pelos demais companheiros de prisão. A resposta de Deus veio com um terremoto que não só soltou as cadeias, mas, mais importante, transtornou a vida do carcereiro e de toda a sua família, que se converteram. Essa dependência humilde e constante nos faz refletir sobre o tema geral da carta: santifiquem-se. A santificação não é um esforço de autossuficiência, mas a prova de que a nossa vida está totalmente ligada à graça rogada. A oração é o antídoto mais eficaz contra o sono espiritual,
que nos faz confiar em nossas próprias habilidades e estratégias e nos impede de ver a intervenção do outro rei em nosso favor. A pessoa adequada para a missão de Deus é aquela que tem a oração como seu ar e a dependência de Deus como seu alicerce. O Evangelho só se torna uma força de transtorno no mundo quando é precedido e sustentado pela intercessão. Perguntas para sua reflexão. Devemos nos perguntar: assim como Paulo estava em busca de um lugar de oração antes de encontrar Lídia, qual é o seu lugar de oração prioritário em sua rotina diária? E você o tem valorizado como a pré-condição para o sucesso de seu trabalho e ministério? Em um mundo dominado por ideologias que agridem a Deus e que são ensinos de demônios, você tem se lembrado de que a sua mensagem poderosa precisa ser liberada por meio da oração, e não apenas por argumentos intelectuais, a fim de gerar um transtorno na sociedade? E por fim, quando o sofrimento e a tribulação chegam à sua vida, você demonstra a vigilância de Paulo e Silas ao orar e cantar louvores, permitindo que Deus use sua adversidade para transtornar e salvar aqueles que estão à sua volta? O seu desafio para o dia de hoje: separe um tempo específico do dia para orar, não apenas por suas necessidades, mas pelas portas de coração que o Senhor precisa abrir, como a de Lídia, e pelas cadeias de ideologia que precisam ser quebradas. Faça isso com louvor e súplica, mesmo em meio a qualquer pressão, demonstrando sua total dependência da intervenção divina. Nossa sugestão de oração para você: Pai, eu te agradeço pelo exemplo de dependência total do teu servo Paulo. Eu confesso que muitas vezes me atrevo a enfrentar os gigantes do mundo e as ideologias do maligno sem antes passar pelo lugar de oração. Perdoa a minha autossuficiência, que me leva ao sono e à ineficácia. Eu te peço que a minha vida seja marcada pela oração, para que o meu ministério seja precedido e sustentado pelo teu poder. Ajuda-me a orar e louvar, mesmo quando as circunstâncias me aprisionam e me ferem, para que o transtorno do teu reino seja manifesto em meu ambiente, quebrando as ideologias de engano e levando o coração de muitos ao arrependimento. Que a minha oração seja a evidência de que estou vigiando e santificando-me em ti. Amém.